Aprenda de forma fácil a anatomia do sistema de condução do coração. Olá, eu sou Larissa Nóbrega, sou fundadora deste canal, o MemoryMed, que é um canal que eu trago sempre assuntos de medicina mais difíceis de memorizar, assuntos mais decorebas, e que eu abordo através da técnica de memorização Palácio da Memória, para que você memorize sem sofrimento e de forma muito eficaz. E nesse vídeo eu vou te falar a anatomia do sistema de condução do coração de forma normal, digamos assim, mostrando as imagens e cada elemento dessa anatomia. No vídeo número 2, que quando ele estiver pronto eu vou deixar aqui em cima e também na descrição, eu vou abordar essa anatomia de uma forma mais lúdica, mais surrealista, com a técnica de memorização Palácio da Memória, que se você não conhece, eu vou deixar o link aqui em cima também e na descrição. E assim, esse é um assunto relativamente fácil, só que se você tá começando a estudar anatomia agora, pode parecer uma coisa meio complicada e tal, mas você vai ver como é bem simples e muito fácil para aprender. Então se você já gostou da ideia, deixa o like e se inscreve no canal, porque assim, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, e eu vejo só vantagem de você se inscrever aqui, né? Porque, meu filho, assistiu, memorizou. Então vale muito a pena se inscrever aqui no canal. Agora eu vou compartilhar aqui a tela do computador pra gente ver como é essa anatomia do sistema de condução do coração. Vamos lá? Vamos começar mostrando aqui o coração em uma vista frontal e ele está cortado aqui para você ver as câmaras cardíacas. Por exemplo, aqui vai ser o átrio direito, aqui é o átrio esquerdo, aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Esse aqui é o tronco pulmonar, a aorta, aqui a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Em amarelo vai ser o sistema de condução do coração, ou seja, vai ser por onde o estímulo do coração, aquele estímulo elétrico, ele vai caminhar para poder fazer a contração do coração. E eu vou te explicar cada elemento desse sistema. Aqui é onde todo o estímulo começa em uma pessoa que está normal. O estímulo vai começar aqui, que é uma estrutura chamada de nó sinoatrial. Muitas pessoas chamam de nó, mas algumas também podem chamar de nodo. Nodo sinoatrial ou nó sinoatrial se referem à mesma estrutura. E outra nomenclatura também possível que você pode encontrar é chamar de nó sinusal. Então tanto faz, nó sinoatrial ou nó sinusal. Fica a seu critério. Esse nó sinoatrial é onde vai gerar os impulsos rítmicos normais do coração. Então é ele que vai ditar, como se fosse um marca-passo, ele vai ditar todo o ritmo do coração. E por que é ele e não outras estruturas? Porque ele é o que tem a maior frequência. Se por acaso houver algum dano aqui, quem vai assumir depois vai ser essa estrutura aqui, que é o nó atrioventricular, porque ele vai ter uma frequência de gerar impulsos maior do que as outras estruturas. Mas isso quando o nó sinoatrial está danificado, né? Mas quem está comandando normalmente é o nó sinoatrial. Então ele tem como característica principal essa autoexcitação, essa capacidade de gerar um impulso elétrico, digamos assim, que vai gerar a contração do coração. E se você perceber, ele fica bem próximo da abertura da veia cava superior. E assim, você pode perceber que esse sistema, ele tem tipo um caminho, né? Mas a gente sabe que é todo o músculo cardíaco que vai contrair. Então você pode pensar já, assim, automaticamente que esse nó sinoatrial, ele vai ter uma comunicação com as células musculares. Então esse estímulo vai vir para cá, ele não vai seguir só esse caminho amarelo, ele também vai seguir pelas fibras musculares, isso vai fazer com que o coração contraia. O átrio, nesse caso, né? Continuando o caminho, esse feixe aqui é chamado de feixe internodal anterior. Por que ele tem esse nome? Porque ele está entre nodos, ou seja, o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Então é um feixe internodal. Aí existem três. Esse aqui que está mais anterior, existe o médio e existe o posterior. Então, feixe internodal anterior, médio e posterior. Todos eles vão sair do nó sinoatrial em direção ao nó atrioventricular. E tem um detalhe aqui também que não está representado nessa imagem, mas eu vou mostrar, é que desse ramo anterior tem outro feixe que você vai ver na outra imagem mais à frente, que é o feixe que vai até o átrio esquerdo. Aqui, como eu já falei, é o nó atrioventricular. Você pode encontrar também como nó do atrioventricular ou nó AV, que é quem vai fazer a transição dos impulsos que estão vindo do átrio para os ventrículos. E uma questão muito importante é que esse nó atrioventricular, ele vai retardar esse impulso. Por que isso vai acontecer? Porque você precisa primeiro contrair os átrios, para depois contrair os ventrículos. Porque se tudo contraísse ao mesmo tempo, não ia adiantar de nada, né? Então, alguma estrutura vai ter que retardar esse impulso. E a estrutura que faz isso é o nó atrioventricular.
Imagine como se fosse uma via de carros com 3 faixas e que vai se juntar lá na frente em uma faixa só. Você percebe que o fluxo que estava mais rápido vai começar a ficar mais lento, é uma passagem mais lenta. E um dos fatores que faz isso acontecer é o número mais reduzido de junções comunicantes. Junções comunicantes são tipo, digamos, buraquinhos por onde os íons vão passar, por onde essa corrente elétrica, digamos assim, vai passar. Só que aqui, no nó atrioventricular, vai ter bem menos. Logo em seguida, tem o fascículo atrioventricular, que também pode ser chamado por alguns autores de feixe de His, e esse feixe de His ele vai se dividir em ramos esquerdo e ramo direito. Então aqui vai ser o ramo esquerdo do fascículo atrioventricular, ou chamado feixe de His, e aqui o ramo direito. E quando essas fibras começam a entrar na parede dos ventrículos, são chamadas de fibras de Purkinje, ou ramos subendocárdicos. Essas fibras de Purkinje, elas são muito calibrosas, então vai ter uma maior velocidade. É como se o ventrículo se contraísse quase ao mesmo tempo, praticamente instantaneamente. E lembra que o que fazia esse retardo aqui em cima era a quantidade menor de junções comunicantes. Nas fibras de Purkinje já é o contrário, como a velocidade é muito forte, é porque existem muitas junções comunicantes. Ou seja, existem muitos caminhos para os íons desse potencial de ação passar. Porque, se você perceber, basicamente tudo o que está acontecendo aqui são passagens de íons. A passagem de íons começa por aqui e vai meio como se fosse um dominó. Quando você não tem aquela filinha de dominó, você derruba o primeiro e sai derrubando todos os outros. Praticamente é isso. Só que são íons que vão passando por aqui e em alguns momentos vai ter um caminho mais estreito e o outro caminhos mais abertos, digamos assim. E nessa imagem, eu estou ampliando essa região aqui, lá do nó atrioventricular, porque ela tem algumas particularidades. Aqui é a região do nó atrioventricular, aqui aqueles feixes internodais, lembra? Aqueles que vão ligar o nó sinusal ao nó atrioventricular, que existe o anterior, o médio e o posterior. Aqui, nessa transição, existem as fibras transicionais, que é a transição entre os feixes internodais para o nó atrioventricular. Nessa região aqui vai ter a porção penetrante do feixe atrioventricular. Essa região se chama assim de porção penetrante porque ela vai estar atravessando ali a região dos anéis fibrosos do coração, que está representado aqui pelo tecido fibroso atrioventricular, que é basicamente uma região que vai meio que isolar eletricamente os átrios dos ventrículos. Porque, imagina aí, o átrio está recebendo todo aquele fluxo de carga elétrica, digamos assim, e ele vai contrair, só que se não tivesse um isolamento elétrico dessa região, o impulso também ia conseguir passar diretamente para os ventrículos. Então, para evitar isso, existe esse tecido fibroso, meio que como se fosse um isolante. E quando o feixe atrioventricular está passando por essa região isolante, ela é chamada de porção penetrante do feixe atrioventricular. Aí aqui tem a porção distal desse feixe e os ramos direito e esquerdo, como você já viu na outra imagem. É bem tranquilo, né? Aqui é mais para destacar que vai ter essa passagem por essa parte do tecido fibroso. Sim, outro detalhe é porque nessa parte das fibras transicionais, do nó atrioventricular e dessa porção penetrante, é a região que vai lentificar aquela passagem do impulso que está vindo dos átrios para o ventrículo, porque isso precisa para que o átrio contraia primeiro e depois o ventrículo contraia. E é nessa região aqui que a gente vai ter poucas junções comunicantes, que, como eu falei, é mais ou menos como se fossem uns túneis por onde os íons estão passando. Então aqui tem menos túneis, tem menos junções comunicantes, por isso que o impulso é retardado. É como uma resistência bem maior para a passagem desses íons. Agora a gente vai revisar todas as informações que eu já te passei e acrescentar uma que ficou faltando lá naquela primeira imagem. Aqui é o nó sinoatrial, os 3 feixes internodais, o anterior, o médio e o posterior, com o detalhe, que é aquela informação que estava faltando, que esse feixe internodal anterior, ele vai dar origem ao feixe de Beckmann, ou Bachmann, como você achar melhor, que é também chamado de feixe interatrial. Pelo nome você já percebe, interatrial, ou seja, vai comunicar os átrios. Do átrio direito, o impulso vai vir e vai chegar no átrio esquerdo através desse feixe de Bachmann, que ele vem justamente pela parede anterior. Então você já consegue relacionar do feixe internodal anterior, seguindo na parede anterior dos átrios, vem esse feixe de Bachmann. Aqui, o nó atrioventricular, o feixe de His, ou fascículo atrioventricular, com os seus ramos esquerdo e direito. E por último, os ramos subendocárdicos, que são muito conhecidos como fibras de Purkinje.
Me conta aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Se você gostou ou não gostou, se você conseguiu entender finalmente esse assunto. E pra quem chegou aqui até o final, eu quero deixar um aviso de uma pessoa que pode te ajudar muito a melhorar o seu desempenho e ter uma memória cerca de 10 vezes melhor. Tanto nos estudos, em revisão de prova, tanto na leitura, na hora de estudar, na hora de revisar, na hora de fazer prova. Tudo isso ele pode te ajudar. O link tá na descrição. E agora vai aparecer um vídeo que eu tô te indicando e outro vídeo que o YouTube tá te indicando. Fica lá à vontade pra ir assistir. É isso, espero que eu tenha ajudado.